Realmente o continente é, o que o continente foi no passado e por onde estamos e de onde nós queremos caminhar. Então, para essa mesa redonda, nós temos o panafricanismo no século XXI, nossos direitos, nossa terra, o nosso futuro. Nessa senda, em jeito de introito, podemos dizer que o africano, desde os primórdios da criação da humanidade, já existia. Porque se conhecermos a própria história, a narrativa da história, quando se diz que a África é o berço da humanidade, conhecemos que os primeiros fósseis do crânio mais desenvolvido do homem sapiens sapiens, ou homem neandertal, desenvolveu-se mais a nível do continente africano. E isso foi pesquisado em 1959, se a memória não me atrassoa, em Addis Abeba. Sobre o panafricanismo, a África passou por momentos muito conturbados, desde a escravatura, e passamos também por questões da colonização. Nessa senda, pensar a África no passado e hoje, vemos que a África ainda tem caminhos longos por percorrer. Caminhos esses que realmente os seus filhos apenas é que vão poder fazê-lo, porque não serão os ocidentes a fazer o caminho dos africanos, mas são próprios africanos a fazer o seu caminho. E para tal, a África tem que pensar numa unidade como tal. A coesão social entre os africanos tem que permanecer. Pensar a África na dimensão antropológica e etnográfica africana é pensar naquilo que são as nossas raízes antropológicas, culturais e etnográficas. E dizer que, nesta vertente, sobre os nossos direitos como africano, há muitos direitos nossos que realmente foram usurpados desde a época da colonização e não só, e até atualmente nas novas lideranças. As novas lideranças africanas, ou seja, os líderes africanos, não vão muito ao fundo de pensar a África na dimensão de resolver aquilo que são os problemas mais prementes no continente africano. O panafricanismo teve percussores. Estamos a falar aqui do Kwame Nkrumah, estamos a falar aqui do Sékou Touré, estamos a falar aqui do Jomo Kenyatta, estamos a falar aqui de Amadou Mbateba, estamos a falar aqui de grandes homens que quiseram ver a África a nível do panorama internacional. E, falando desses grandes homens, será que a África que eles pensavam, os repercussores do panafricanismo tiveram uma ideia diferente, pensaram de forma diferente, queriam ver uma África próspera. E hoje em dia nós não temos uma África próspera. E nós, como jovens, filhos desse grande continente belo, que tem tudo para dar para os seus filhos, temos que pensar, refletir, o que é que podemos fazer para tirarmos a África deste encalce que se vive, encalce esse do subdesenvolvimento, encalce esse do retrocesso. Em vez de nós progredirmos, o continente tem estado a degredir. Se o continente tem estado a degredir, muitas das vezes não é problema só do Ocidente, é problema dos próprios africanos. E aqui vamos pensar de forma conjunta como é que a África pode retirar-se desse marasmo em que se encontra. Desta feita, posso dizer isto, que estamos em condições de, como nota introdutória, avançarmos naquilo que é a nossa mesa redonda sobre o panafricanismo e as ideias inovadoras desse novo panafricanismo. Será que vamos remodelar aqueles ideais dos nossos precursores, do Sékou Touré, do Kwame Nkrumah, do Jomo Kenyatta, de Amadou Mbateba, ou vamos pensar a África na nova dimensão ocidentalizada? Acho que também não podemos pensar nisso, porque se nós pensarmos a África na dimensão ocidentalizada, estaremos a recuar aquilo que realmente é os anseios dos nossos precursores do panafricanismo. E, graças a essa iniciativa desses grandes líderes africanos que pensaram ver uma África independente, uma África fora das opressões, apesar de ainda existir alguns estados que ainda oprimem outros estados, é preciso a gente rever isto. E vamos refletir conjuntamente quais são os mecanismos que podemos criar e, como jovens, qual será o impulso que nós podemos dar às lideranças africanas. Que nós dizemos que queremos uma África com lideranças fortes. E nós temos problema de líderes africanos que não são fortes, que não querem seguir aquilo que é pensar a África, aquilo que é as raízes antropológicas e culturais dos africanos, os nossos usos e costumes.
Nós falamos que nós estamos aculturizados. Recebemos da globalização cultura de outros povos. Não fazemos valorizar aquilo que são as nossas culturas. Então, falar de África, falamos dela em todas as vertentes. Na vertente econômica, vertente política, há retrocesso em tudo. Então, peço aos meus companheiros desse painel, dessa mesa redonda, conjuntamente reflitamos o que é que podemos fazer para mudar este quadro a nível dos países africanos. E dizer que essa nossa mesa redonda está sendo projetada diretamente entre o núcleo dos ativistas de Cabinda e a Human Rights Watch, a Amnistia Internacional e a African Rights, que são organizações que primam pelos direitos humanos e liberdade dos povos africanos, e não só. Antes de partir numa diversidade, eu gostaria de uma apresentação individual a todos os membros aqui presentes, de um lado ao outro, né? Uma apresentação, quem é, o nome, o movimento e de uma forma introdutória rápida, se tiver algum subsídio a introduzir na nossa palestra. Mas Chico Life, faço parte do movimento Ubuntu. Neste exato momento e sempre serei Ubuntu para sempre. Não é deixar de pensar a África, não é deixar de pensar da liberdade da comunidade africana em geral. Eu sou Monteiro Sankofa, faço parte do movimento Ubuntu de Cabinda, visa no projeto Pan-Africanismo. Eu sou coordenador do projeto do movimento Ubuntu. Sou africano e uma vez que eu sou africano, penso como africano, decidimos estar cá para poder debater acerca do nosso continente. A.K. Funguen, represento o movimento Ubuntu cá em Cabinda. E sobre a questão do panafricanismo, em linhas gerais, panafricanismo se circunscreve como um movimento ou ideologia de libertação e unificação dos povos africanos e a sua elevação e emancipação no contexto internacional. Ora bem, no quadro atual, visto que o tema se circunscreve dentro da linha temporal do século XXI, o panafricanismo tem novos desafios, pois eis que aqueles que foram conquistados pelos nossos ancestrais e que foram consagrados no dia 25 de maio de 1963 já estão ultrapassados. Temos novos desafios a concluir e com uma nova geração, visto que os novos têm de trazer uma novidade diferente dos antigos. Então estamos aqui para pensar sobre as novas soluções, sobre as novas ideias, como podemos encarar a África na atualidade e projetar metas para o futuro. É só isso. Faço parte do movimento Pan-Africanismo e nesse momento estamos aqui para conversar, dialogar, pensar a África. É uma coisa que temos que fazer sempre, porque África não é só África no dia 25 de maio, não é só África no dia em que se estipulou o Dia da União Africana. Nós temos que pensar a África todos os dias, naquilo que fazemos, da forma que pensamos e como as ideologias que criamos sobre o pensamento africano. Mais consigo por Locamboa. Faço parte da Associação Movimento Ubuntu no Cabinda. Ao meu ponto de vista sobre o panafricanismo, como sabeis que ninguém caminha só. Caminhar significa união. Ainda nós temos que andar juntos. Dá para precisar de união de todo mundo. Começa mais do Ubuntu. Então, para isso, é louvável a vossa iniciativa, a associação, convidar nós, vamos fazer uma união, uma parceria e os movimentos para levantar a África e não só a economia em cima de tudo. Eu sou Félix Lima, ativista do núcleo dos ativistas de Cabinda. Quanto ao tema, eu diria que para os africanos, gostaria que fôssemos mais unidos, ter mais os valores, respeitar nossos valores, nossa cultura
e estamos em sintonia com outros povos, porque somos todos africanos, não desvalorizar a cultura do outro, porque tudo pertence à África. Se formos a representar a África lá fora, nunca dissemos porque não, eu sou daquele país, dessa região, tudo é sempre a África. Então, queremos mais diálogo, união, para a elevação da nossa, ou do nosso continente. Moisés Jingo. Sou Moisés Jingo. Fui convidado para fazer parte dessa mesa redonda sobre o tema Pensar a África. Pensar a África é pensar como nós estamos a viver o dia de hoje, uma vez que nós somos africanos e vivemos dentro desse belo continente. Precisamos resgatar a África que os nossos antepassados sempre sonharam naquela África. Estamos aqui a pensar em grandes líderes que já passaram em África, como Patrício Lumumba, Kwame Nkrumah, Júlio Nyeer, enfim, muitos outros líderes. Então nós estamos aqui a refletir esses pensamentos que eles tiveram naquele tempo e dar sequência para ver se conseguimos resgatar a nossa África. É tudo. Professor também. Perambo. Ilustre senhor palestrante, mais uma vez saudar. Muito boa tarde. Boa tarde. Esteja à vontade. Desde já, primeiro, naquilo que concerne sobre África. E vejamos que falar de África é uma curiosidade nossa para quem é puramente africano. Quando digo puramente africano, me refiro daquele homem que luta primeiramente no resgate de todos os valores culturais, morais, cívicos e até políticos, né? E hoje, ontem fui surpreendido pelo meu caro amigo em estar aqui hoje, mas como é mesmo a nossa praia, não podemos fugir dela e acabei por aceitar o convite. Falar de África é falarmos de ontem. Falar de ontem, falar do passado. Nós só existimos porque temos povos que nos antecederam. E nós temos um direito de lutar por ela, temos um direito de conservar tudo aquilo que os nossos antepassados fizeram até hoje. Bem, inicialmente, quando o meu amigo falou-me dessa data, desse momento, referia-se de 25 de maio. De 25 de maio. E eu falar do 25 de maio é um ponto de interrogação que eu coloco como professor de história. Por quê? A África não começa na história de 1960, quando começam as independências, né? Podemos assim dizer, prematuros dos países africanos. Então, a África já, desde tempos remotos, a África já celebrava esse momento de festa. E todo dia é dia de África. Todo dia é dia. Me representar, né, com aqueles nossos trajes, claro, que nos identifica como homenagem, com uma cultura diferente. Mas é bem verdade que também me fiz isso propositadamente para provocar. Simplesmente para provocar. Bem, é para dizer que falarmos de África, temos que rebuscar os Tom Luma, o Segundo Rei, William Morris, porque foram eles que deram a iniciativa a partir do término da Segunda Guerra Mundial, né, onde os homens africanos que lá estavam e combateram a guerra viram que era possível também os africanos buscarem a sua liberdade política, buscar a sua liberdade cultural, a sua liberdade até econômica. Era possível. É assim que
muitos deles voltam para a África, até falam de que o regresso, William de Bois fala isso nas suas obras, o regresso para a nossa terra. E esse regresso para a nossa terra era no sentido de voltar para a África a fim de buscar, a fim de impulsionar os irmãos que cá ficaram para podermos lutarmos para a nossa liberdade política, a nossa liberdade econômica e social. Mas aqui vem uma questão. Será que aquele início de luta de se libertar dado a cabo pelos Quantum, os portugueses, William de Bois e tantos outros, a forma como eles lutaram pela África ontem, será que é a mesma coisa? A tal maneira como eles lutam hoje, fazendo frente com as nações europeias, é possível que a África se liberta? É possível que a África esteja em pé de igualdade com as outras nações? Eu penso que a partir dali deve começar a nascer as nossas inquietações para começarmos a pensar o que se fazer para que a África deixe de ser uma África dependente. Porque nós estamos nesse encalço. A África que depende do Ocidente, a África que depende da Ásia. E se nós virmos que a África também é uma nação que foi colonizada, assim como os outros continentes, menos a Europa, nesse caso. A Europa fez uma viagem do universo. E essa viagem que a Europa faz, colonizou todos os povos, vamos assim dizer, colonizou todos os povos. E vimos que, dentro dos povos colonizados pelos europeus, a África atrasa, fica. Mas uma outra questão, mas por que a África fica? Por que a África atrasa? Que fatores fizeram com que a África não evoluísse assim como os outros continentes? Então, eu penso que é um princípio daquilo que estamos aqui a dar. Tenho a plena certeza que estou numa mesa, no meio, com uma grande mente fresca, fria, cabine, Angola, África, sobretudo, porque para falarmos de Angola é preciso começarmos na generalidade, penso eu. Pensarmos África no seu todo. Somente assim nós vamos começar a olharmos naquilo que é nosso. Então penso que todos nós aqui estamos em condições de, por isso cá estamos, para contribuirmos naquilo que é se já conduz a ideia. Obrigado, então. Bem, o nosso painel está este critério, eu vou moderando, o nosso painel de frente vai interagindo. Acho que todos nós tivemos aqui uma nota da nota introdutora do Cristiano quando fala que todos os dias se indica de África. Eu gostava depois de compreender, acho que vai depois tentar esclarecermos de forma africana, de forma crua como africana. Todos os dias se indica de África. Como é que nós podemos tornar os dias todos como dias de África? Depois nós vamos todos pensar juntos. É possível a África se libertar. Se falamos das independências, falamos das independências dos povos, né? Houve povos que se libertaram. Será que a África ainda não é liberta? Fica-nos aqui também essa reflexão. O palestrante alega que a África não está liberta. A África continua a viver opressão. Que tipo de opressão que os países africanos vivem? Será que é uma opressão dos seus líderes que não tentam rever aquilo que é a coesão social da sua população? Quando o nosso palestrante diz que a África depende totalmente do Ocidente, da Europa e da Ásia. Se formos a ver também que a Ásia foi colonizada, alguns territórios asiáticos. A América também esteve pela colonização, que era a América Latina, a América do Norte, mas vemos que são povos mais avançados, quer a nível de desenvolvimento do índice de desenvolvimento humano, né? Índice de desenvolvimento humano, questões ligadas à saúde, à educação, tecnologia, estão mais avançados que o continente africano.
Mas se formos a ver, hoje em dia, os recursos minerais que os europeus desenvolvem a sua tecnologia, estamos aqui diante de um computador, de smartphone, estes recursos buscam de África. Estamos a falar de cobalto, bauxite, titânio, magnésio, né? Urânio, que faz bombas nucleares, que era urânio enriquecido, urânio não enriquecido. Retiram estes recursos de África e desenvolvem as suas economias e a África continua a retroceder. De que maneira a África pode estar em pé de igualdade com os outros continentes também? Por que a África revive ainda esse retrocesso? Como olhar a África para um futuro próspero para seus filhos amanhã? Essas são as minhas notas que eu pude retirar do nosso palestrante e que vamos todos aqui indagar, refletindo, pensando a África na sua profundeza. Acho que convido a todos a pensarmos nisso. Acho que temos aqui alguém que quer interagir. Identidade africana. Nós vamos analisar, falou muito bem, vamos analisar dois continentes distintos. Que é o continente africano e o continente asiático. Então, os dois continentes passaram pelo processo de colonização do povo e da terra, ou seja, da mente e da terra. E o africano apenas só ficou independente na parte da terra. Nós ficamos livres, a terra foi nos dada, mas continuamos colonizados na mente. É aquilo que o músico Azagaia disse: libertei o colono, mas não o colonialismo. Quer dizer que até agora nós vivemos um processo de colonialismo. Então nós precisamos, nós temos que entender que a civilização europeia, a cultura europeia nos impuseram uma desistência, nos impuseram ao negro um desvio existencial. A civilização europeia e a cultura africana europeia nos impuseram um desvio existencial. Então nós precisamos se reencontrar como africanos. É aquilo que o mestre Filipe Vidal disse, que nós africanos não nos conhecemos. Hoje o europeu sabe que é europeu, o asiático sabe que é asiático, mas o africano pensa que é europeu, o africano pensa que é brasileiro, o africano quer ser português, até extraterrestre o africano quer ser, mas só não quer ser africano. Então nós precisamos nos reencontrar. Se nós não nos assumirmos como africanos, nós nunca chegaremos a cumprir aquilo que foram os preceitos dos nossos antepassados, os nossos ancestrais. Porque nós precisamos dar continuidade à luta. Dar continuidade à luta e abraçarmos a causa de Cheikh Anta Diop, e abraçarmos a causa de Kwame Ture, falou-se muito bem, e abraçamos a causa de Patrício Lumumba, e abraçamos a causa de Thomas Sankara. Então precisamos dar continuidade a esse segmento. E nós hoje não realizamos esse processo. Então nós precisamos caminhar, e eu convido-vos, temos que ler acima de tudo os nossos autores africanos. Porque a partir da leitura dos nossos autores africanos é que nós vamos nos conhecer aquilo que realmente somos. Não é como os europeus falam que nós somos. Porque os livros didáticos de África estão totalmente distorcidos sobre a nossa história. Nos contam uma história totalmente diferente. A partir de pequeno, lá de base, as crianças começam a aprender, ter uma ideia diferente sobre como nós somos. Tem ideia de que nós fomos vendidos, ou que nós vendíamos os nossos irmãos por causa do pente, miçanga, espelhos. Como é que uma pessoa vai crescer, sair desde pequeno com um pensamento de que os seus antepassados vendiam outro por causa de coisas insignificantes? Eu não vou valorizar o meu antepassado. Então aquele é um tonto. Então nós precisamos refletir nessa situação. Nós podemos aqui dizer porque não, os livros didáticos não mentem. Mesmo se mentissem, nós já questionamos. Ou temos feito esforço de questionar. É aquilo que o Dr. Paca Massana nos falou ontem. Nós precisamos ler os silêncios. Ler o silêncio significa que questionar. Precisamos questionar tudo. Questionar o cristianismo, questionar a forma política que é exercida em África, questionar tudo, em sentido de tudo. Então, por enquanto eu vou parar por aqui.
Estamos abertos. Eu acho que para essa luta, para atingir o objetivo, nós temos dois núcleos essenciais: a família e as academias. Enquanto as academias, no sistema em si, com o sistema docente, tudo é corpo passa no acidente, nós não vamos avançar. Enquanto nossos pais, essa família, uma família que já se aculturou facilmente, um pai que não valoriza o africano, não fala a sua língua com seus filhos, ele que faz assim, até filho que usa inglês, ele valoriza sua língua no carro. Uma mãe que usa tuna baby para os seus filhos. Isso é matar nossa cultura de identidade. Então, para a Itália, do meu ponto de vista, a família e a escola, não vou focar na religião, para não ver escola. Mas a família e a escola têm um papel fundamental nessa luta, do meu ponto de vista. Eu queria aqui fazer uma ponte, uma ligação. O ministro Dr. Egito Toca pergunta-me por que todos os dias são dias de África. Acho que é uma questão. Contorná-las todos os dias de África. Certo, olha. Eu penso que todos os dias são dias de África, porque a África pertence a nós. E pertencendo a nós, ela deve ser tratada de forma carinhosa, de forma amorosa e não só de forma ética. Por que de forma ética? Quando me refiro de forma ética, nós nos recolhemos na questão das práticas culturais, porque são as práticas culturais que nos diferem de outros povos. Bem, há uma luta que eu tenho vindo a sofrer com alguns dos meus colegas do outro lado, que acham que o facto de nós usarmos o traje africano, a camisa, que é um elemento essencial que nos identifica como povo africano, isso é um erro. Então, na minha concepção, isso é um erro. É mesmo. Porque imagina que eu uso simplesmente um pano, né? E tenho um calçado feito com o europeu, a calça jeans feita com o europeu. Então, eu não sou devidamente apresentado como um africano. Isso é um erro. Isso é um erro. Então, eu penso que nós deveríamos recuar, retroceder, procuramos compreender como os nossos antepassados pensavam sobre a África, como eles se identificavam como africanos. E a cada dia vamos tornar a África dia de África, um dia nosso, um dia de todos os dias, desde o momento em que nós começarmos a fazermos o uso do elemento fundamental de uma cultura e de uma identidade do povo, que é a língua. Manos, a língua é o elemento fundamental, um dos elementos fundamentais de um povo. Se nós fizermos aqui um exemplo prático, um estudo, levantarmos um estudo dentro das nossas casas, dentro das nossas famílias, procuramos saber quem é Baiome, quantos falam a língua materna, quem é Baori, quantos lá mesmo na família, quantos falam a língua crioulo, quem é um lixo, quantos falam. Então há um desvio. Então não vamos encarar de que as vestes sejam os elementos basilares da nossa cultura. O elemento basilar da nossa cultura é a língua. O primeiro elemento é a língua. Porque a língua tem um poder, é bíblico até, é bíblico, se necessitar, às vezes, um religioso, um cristão, estaria cá a nos definir o capítulo. Diz que o povo que for dominado pela língua será escravo. É bíblico isto. E nós, hoje, somos dominados porque perdemos o poder da língua. Porque a língua é onde nasce todo o jogador admirado pelos europeus a jogar aqui em África. Não dá a prestar serviço lá. Isso significa dizer que nós ainda temos muito que fazer, Temos muito que fazer para vermos a África a fazer frente com o Ocidente. A África não desenvolveu, faz com que a África não desenvolva. Porque nossos líderes africanos que lutaram para o desenvolvimento da África foram todos mortos.
Temos o caso do Patrice Lumumba no Congo. Patrice Lumumba foi morto, foi assassinado porque lutava por África. Temos o caso do Gaddafi. Gaddafi foi assassinado por causa de África. Então, existe uma elite que não quer que a África desenvolva. Não é porque a África se estagnou, porque os africanos ficaram parados, não. Então, a África se estagnou porque existe um sistema que faz com que a África não desenvolva. É esse sistema que os líderes africanos atuais precisam combater. Mas como é que vamos combater esse sistema se nós temos líderes completamente alienados? Ok. Leva a África ao retrocesso. O primeiro fator é o fator da dependência. Dependência econômica, política, social. A primeira dependência, a maior dependência que a África possui é a dependência econômica. A dependência econômica. Por quê? Deixa-me recuar um pouquinho. Em 75, Angola torna-se independente, ganha sua independência política, né, e não econômica. E nós nos festejamos com aquilo. Era, afinal de contas, uma chapada, permitam-me que use o termo, uma chapada dada pelos europeus, porque era tudo planeado. Tá bom, já que eles querem tanto de independência, então tomam a dependência política. Porque a dependência política, de um lado, não promove desenvolvimento. E o que fizeram? A dependência política até hoje nós temos. E a dependência política, ela deve caminhar juntamente com a dependência econômica. Ele incute isso na sua consciência porque ele achava e pensava que a África não teria ou não possuía homens com reflexão de que a África era um povo sem cultura. Então, os manuais que hoje são emitidos, e o mano aqui alega que não devemos fazer o uso de livros escritos por outros. Eu acho que é um erro. Poderíamos sim ler para compreendermos a falha que os mesmos cometem ao escreverem a nossa história. É pena que nós não escrevemos a nossa história. Hoje é que nós começamos a escrever a nossa história. Mesmo até que a gente escreva hoje a nossa história. Quantos autores, não vamos tão distantes, angolanos, que escrevem simplesmente a história de Angola? Será que, de tal modo como eles descrevem a história de Angola, condiz à realidade? É ponto de interrogação. Mano, se condiz que um dos fatores para a dependência da África é a dependência econômica. Então, do meu ponto de vista, eu acho que a África não avança por não ter sua identidade própria. O fator econômico político, isso já é culpa da Europa, da América. Nós não precisamos de leninismo, nem marxismo, nem economia de mercado. Isso nós não precisamos disso. Nós precisamos que nós nos valorizamos primeiro, viver nossa identidade primeiro, depois vamos criar o nosso próprio sistema econômico. Como vamos ter, pode ser permuta, se pode avançar, pode ser permuta, pode ser, como eu posso dizer, pode ser uma economia baseada internamente, desde que ajude a africana a crescer. Isso é o mais importante. Porque a dependência política é que isso que eles deram, libertar um homem, deu independência política. Isso não é aquilo de independência. Se fosse dependência política, aqui não tem que existir sistema partido único. Que a gente também já é o neocolonialismo, comunismo. Não poderia existir socialismo, assistir a mesma coisa comigo, quase a mesma coisa. Não poderia existir imperialismo, que é ligado aos Estados Unidos da América. Não poderia, não. Tem que ter um sistema político próprio de África que ajude a África a crescer. Sim, mas é uma política. Nós precisamos da independência econômica. Nessa dependência econômica, em onde os tais ditos líderes africanos, sempre que saem para lutar na questão de África, surge aquele pequeno núcleo que o Mano se referia, que acabam dizimando as vidas dessas pessoas. Por quê? Essas pessoas, estes líderes africanos, pensam de que tudo quanto é recurso de África deve ser usufruído pelos africanos e elas devem ser exploradas pelos africanos. Mas como nós não evoluímos na questão da industrialização, a identidade ela já existe. Nós temos a nossa identidade.
temos a nossa identidade. Desde os nossos primeiros homens que habitaram nessa terra, nós temos a identidade. Não significa dizer que nós não temos. Não. Talvez sim, perdemos a identidade africana. Isso sim, eu concordo. Nós perdemos essa identidade. E há uma necessidade de nós resgatarmos essa identidade. E, desde o momento que a gente, do africano, busca e resgata a sua identidade, aí faz sentido a toda a África. O francês faz sentido a toda a África. Mas humanos falam a língua maternas. Então, a tal identidade está onde? Caiu na questão da independência. Né? Então, estamos ali. Para nós sairmos dessa dependência, eu estaria a refutar aquilo que o Mano disse, deixarmos de fazermos a consulta, né, dos manuais do Ocidente, porque devem servir qual é o termo que eu poderia aqui usar? Poderia nos servir de suporte inicial, porque nós não temos nenhuma maquete. Não temos nenhuma maquete. E daquilo que existe, nós vamos nos basear dela para darmos a iniciativa daquilo que é a nossa própria realidade. Mas há historiadores, e posso dizer assim, como se não tem, que dizem que podemos construir, como tem sido construída a história da África, a partir da oralidade. A oralidade também é uma das grandes fontes que podem descrever a nossa história. Claro. Conhecemos Pessoas que não conheceram, não foram letrados, né? Não foram letrados. A África tem problema de literacia. E a única forma de escrever a história africana é através da oralidade. E as fontes orais têm um pendor na construção da própria história do continente africano. E quando se diz que não vamos pegar a literacia europeia e descambarmos aquilo que é as fontes orais africanas, acho que estaremos também a distorcer a própria nossa história. Claro. Desculpa, deixa-me só fazer um fundo para... Fala. Eu penso que o africanista quer falar. Nós falamos aqui dos líderes políticos, mas esquecemos dos líderes espirituais. Esquecemos da Kim Pavita, esquecemos do Timon Kimbangu, esquecemos, entre outros, que lutaram muito na libertação espiritual dos africanos. O Malcolm X, quando esteve aqui em África, disse o seguinte: eu visitei a África, não encontrei governos africanos, mas encontrei africanos no governo. Isso quer dizer o quê? É que os nossos líderes atuais obedecem uma agenda do Ocidente. Por isso que a gente vê sempre que um líder africano sobe no poder, tende a ir na Palestina, tende a ir lá na Roma, no Vaticano, obrigado. Hoje em dia, se a gente ir no YouTube, vai encontrar os africanos que estão a ser espancados na China. Estão a ser acusados pelos africanos que trouxeram um novo coronavírus. Mas nenhum líder africano se levantou contra isso. Isso quer dizer que nós africanos estamos longe da nossa humanidade. O Mano disse que Angola ganhou independência. Eu fiquei me perguntando, mas Angola ganhou independência? O que é independência? Se um dos pontos mais importantes nós não temos, que é o quê? A religião que nós proferimos não é nossa, primeira coisa. O Ocidente é que trouxe a religião. A língua não é nossa. Hoje, se você vai nas nossas academias, todos nós aqui praticamente vamos dizer segundo o quê? Segundo Sócrates, segundo Platão. É normal que um asiático diz não, segundo Confúcio. É normal que o europeu diz não, segundo Sócrates. Mas eu acho que não é normal um africano dizer não segundo Sócrates. Por que eu digo que é um pouco anormal? Porque o Sócrates vai nos levar num raciocínio fora da nossa cosmovisão. Já que a gente estudar o Cheikh Anta Diop, a gente estará dentro da nossa cosmovisão. São africanos, são nossos ancestrais. Cada povo tem a sua cosmovisão. Cada povo tem a sua cultura. A religião é cultura. E nenhuma cultura é superior do que a outra. Enquanto a gente não entender, a parte a influência, o impacto da religião abraâmica tem em África, a gente estará longe, estamos longe de ser africanos. O Mano foi muito bem dizer não usou a camisa de trajado. Eu entendo muito bem, entendo.
até porque o pano não é feito aqui em África. E Tupac uma frase diz o seguinte: o mais importante não é investir em África, mas pode dizer consciência africana. Nós devemos ter consciência africana, mano. Mas Não, eu queria, porque o Caio, mano, na sua introdução, diz que não. São dois elementos, né, que fazem com que a África atrase. E coloca a religião por parte. Né? Coloca a religião para choque. Sim, para não evitar choque. Então, eu penso que já a partir de 1482, quando os portugueses chegam até a costa marítima africana, e concretamente no continente, no território angolano, né? No Reino do Congo, né? No Reino do Congo, quando chegam até ali, esses povos encontraram povos aí bem definidos, religiosamente, politicamente e economicamente, até socialmente, povos bem definidos. Mas o que é que houve? Depois de alguns anos, com o batismo de Dom João I, que era Zingankuvo, a história desses povos começa a se destruir. Por quê? Porque eu disse aqui um elemento, na minha introdução, um elemento fundamental, a questão da língua. Mano, nós podemos falar de África, língua. Por quê? Zingankuvo aceita a designação europeia, o nome aportuguesado, porque não Dom Afonso I. Após o seu batismo, vai coagir toda a sua corte a aceitarem o batismo, o cristianismo. O batismo essa cultura vem do Ocidente. É claro que ao aceitar essa nova realidade cultural, logo entram em choque com aquilo que é cultura africana destes povos e a cultura europeia. Bem, qual é o nome do mano? Não, o nome lá de espírito diferente em nós. Nós pensamos como europeu. Nós vivemos como europeu. Nós resolvemos os nossos problemas como europeu. Aqui torna a nascer N questões. Mas o que se fazer, quer dizer, aqui o que poderá surgir aqui é sempre questões e questões, mas a resolução. O que se quer é a resolução. Agora, já Zingankuvo aceita o batismo, influencia a sua corte, todos deles deveriam aceitar, alguns repudiar e eles foram perseguidos. E muitos deles foram mortos. Por quê? Porque eles notaram que, ao aceitar o batismo do Ocidente, estariam a distorcer aquilo que é a cultura puramente africana. Né? Então, é para dizer que a questão da religião também mora ali, a questão da espiritualidade, porque nasce o cristianismo, o islamismo, o budismo. Okay. Então, todos esses elementos foram trazidos na vertente política e na vertente econômica. Ok? Mas porque manda está falar que vamos encontrar dentro da cultura. Dentro da cultura. Desculpa, mas não é só qual é a questão. Não. Já está? Posso? Não. Quero continuar. Eu não queria pegar nessa parte da espiritualidade, porque, olha, a questão da espiritualidade é uma questão que fere muito fere muita gente. Tem o nosso irmão aí com uma semana, está sempre a seguir agora por uma post no Facebook, sendo chamado de anticristo e tudo. Então, a questão depois da espiritualidade é uma questão que temos que falar que é muito importante, porque nós não podemos falar que fomos colonizados sem primeiro falar que fomos cristianizados. Nós fomos cristianizados, nós fomos afastados dos nossos termos
termos políticos, religiosos, culturais, fomos afastados disso. Nós, africanos, precisamos nos resgatar, precisamos devolver, porque sempre, hoje o africano quer acreditar que vem de Adão e Eva, mas Adão e Eva nunca são desenhados nos livros como negros, são sempre brancos. Mas então, nós vemos dos brancos ou brancos vieram de nós. Temos que refletir, porque a primeira civilização que existiu no mundo foi a civilização africana, o Egito Antigo, Kemet. Então, os primeiros povos que habitaram lá foram negros. Adão e Eva vieram de onde? Temos que questionar, mas falar disso fere muita sensibilidade das pessoas. Mas é uma questão que temos que falar, porque isso que o Mano falou, a questão do nome. Nós, esses nomes, sempre que alguém te chama, por exemplo, Daniel, ele corta o vínculo permanente que você tem com a tua ancestralidade. Ele corta o vínculo. Está entendendo? Sempre que te chama. É questão espiritual. Sim, espiritual, aí já envolve questões espirituais. Sempre que eu estou te chamando Daniel, eu estou a cortar os vínculos, porque os nomes são acompanhados de acordo com a realidade de cada família. Tem pessoas, por exemplo, que na família dele não fazia filho durante muito tempo. Lutava sempre para fazer filho, não conseguia. E quando consegue fazer um filho, dá um nome àquele filho de acordo com a realidade que eles estiveram a viver. Sempre que você me chama de Maduca, Maduca significa completo. Você está a invocar que eu sou completo. Então você, quando me chama de Maduca, você me mantém sempre em conexão com a minha ancestralidade. Eu me sinto sempre completo e vou sempre ser completo. Então nós temos que pensar nessa vertente. O Mano falou da civilização, falou de um livro que leu de um autor que falou que a África não teve civilização. Sim, o Edgar. Sim. Então, nós, quando fomos fazer análise, lá, Lisboa, Alemanha, quando eram pântanos, a Roma era deserto, em África já tinha civilização. A África já tinha civilização. Nós, se não fosse o processo de invasão que nós sofremos, primeiro pelos persas em 525 e por último pelos ingleses lá no século XVIII, nós estaríamos firmes, ou seja, teríamos mantido a nossa continuidade espiritual. Porque essa invasão, por exemplo, o doutor falou ontem, o doutor Pacamassala, que é uma coisa que também já vemos ler há muito tempo, o Sheikh Anta fala disso, a questão de que quando fizeram a invasão no Egito, destruíram a biblioteca de Alexandria. A biblioteca de Alexandria, lá onde continha os segredos africanos, eles levaram consigo os nossos conhecimentos. E o Jorge James fala disso no legado roubado. Mas eu vou deixar para os manos falar outra coisa, não posso falar tudo. Nós vemos uma corrente africana em termos de literatura a procurar fazer o resgate ou desconstruir a história estudada e escrita pelos europeus. E hoje nós vemos, né, Boubacar Keïta faz isso, o Sheikh Anta Diop e tantos outros, né? Então é para dizer que essa história que os africanos hoje retratam no sentido de desconstruir, por exemplo, a reflexão do Edgar de que a África é um continente sem civilização, sem história. Sheikh Anta Diop discorda disso, nega. Mas o ilustre doutor traz aqui a questão das fontes orais. É bem verdade que nós os africanos, a maior parte dos nossos mais velhos que vivenciaram a história do nosso passado, já não existem, são poucos. E se existem, talvez já não tenham aquela capacidade de transmitir este mesmo conhecimento, porque nós não vamos buscar um conhecimento próximo de nós. Precisamos buscar aquele conhecimento do passado. Então, eu penso que
se porventura, se nós, os africanos, pretendermos realmente mudarmos a África, primeiro temos que olhar naquilo que é a formação humana. Nós, hoje. A preocupação de África é hoje, nós, porque seremos nós amanhã os futuros líderes dessa África. E se nós seremos os futuros líderes dessa África, há que começarmos a olhar para o meu irmão que está ali, que nasceu no norte, tenho que olhar para o meu irmão que está ali, que nasceu no leste, dessa maneira a África. Porque o mano, quando faz aqui, o irmão Maduka, quando fala aqui dos nossos líderes, grandes líderes que morreram ontem, quem os matou não foram os europeus. Quem os matou não foram os europeus, foram seus irmãos próximos. Simplesmente por iniciativa daquela pequena elite ocidental, né, que impulsionou, e o irmão mais próximo aceitou. Por quê? Porque queria e quis estar no poder. Agora, se nós partirmos de que eu posso ser líder e como qualquer outro africano pode ser líder dentro do seu território, ali sim, a questão da liberdade, a questão da democracia, a questão da igualdade. Porque se eu posso ser presidente, é claro que o mano também pode e deve ser presidente. Gozamos os mesmos direitos, assim como qualquer um. Então, não vamos aqui tentar buscar de que, não, é o Homo Ocidente Europa. E como era a escravatura em África, quais eram os direitos e deveres que o escravo detinha naquela época na Europa e em África. É claro que se nós fizermos essa comparação, e penso que o irmão Maduka também deve ser um historiador, penso que sim, ou se não talvez vai muito nesses mares, né? E isso é muito bom, Então, penso que se nós fizermos essa comparação, vamos ver de que realmente há elementos que não casam, de tal modo como o escravo era tido aqui nas civilizações africanas ou nos territórios africanos e como na Europa. O escravo em África poderia se tornar um rei, e isso aconteceu muito em África. Claro. Acho que temos alguém que quer repostar para Indumentária e também depois sobre essa questão da indumentária, sobre a questão que ele invocou bastante aqui da língua. Eu queria saber, tem alguns amigos, a África tem que se rever com relação à língua, para ver se a África venha uniformizar o quê? A língua. Para termos uma única língua continental. E aqui agora vem aquelas questões de, pode até surgir essas querelas, em que há línguas a nível africano, né, podemos dizer assim, que são mais sonantes que outros, digamos assim, dialetos, né, ou variantes linguísticas, podemos dizer assim. Está o Swahili, está o Uruba, e nós aqui no caso de Cabinda, Angola, temos aqui também outra diversidade linguística, ok? Sim. Como é que realmente o projeto Ubuntu, que defende tanto as raízes antropológicas africanas, pensa nessa questão de uma uniformização linguística africana? Respostas para a pergunta. Desculpa, não esqueças a questão dele. Sim. Numa primeira linha, nós sabemos que os Estados são dotados de poder. E um Estado, vou começar por causa de Angola, está-se a pensar na questão da implementação de uma língua nacional para substituir o português, nesse caso. Temos a pequena querela, como você diz, entre Kimbundu, Kikongo e Umbundo, Choko e mais outras línguas, porque o nosso país é muito diversificado nesse setor. Mas vamos focalizar nas três maiores línguas, Kikongo, Kimbundu e Umbundo. O que o Estado pode fazer nesses termos é escolher a língua com maior abrangência populacional. Nesse caso seria Umbundo. No caso de gerar alguma fricção, nós podemos beber da experiência dos sul-africanos, que têm por aí 11 línguas oficiais, mas além disso eles fizeram algo bonito, fizeram fusão. A língua africana é falada na África do Sul, é fusão de línguas africanas e a língua dos Boé. Então isso facilitou a comunicação entre os autóctones e os descendentes dos europeus, sim, dos ocidentais que lá habitam.
há essa possibilidade. Escolhermos uma língua e o Estado dotado de sua força impõe essa Eu língua. também não concordaria se o Estado impor. Porque Sim, sim. se nós fizermos isso, vamos O deixar. que acontece? O Estado, é como eu disse no caso da África do Sul, ao escolher, estamos a esquecer ou a relegar ao plano do esquecimento o Kikongo e o Mbungo. Todas as outras línguas podem ser exercitadas, podem ser sim implementadas no nosso sistema político, econômico e de mais variadas outras ordens. Então, escolhendo, por exemplo, um Mbungo, que abrange um grupo enorme no nosso país, não queira dizer que vamos parar de falar Kikongo, vamos parar de falar o Kimbundu, não, o Chokwe, não. Nós podemos sim fazer uma fusão harmoniosa. Pode até se chegar a isso é uma tarefa, isso disse que é um projeto político do Estado. O Estado tem de sentar, porque, tal como o termo impõe, polis, cidade comum, é uma questão de colocarmos os quadros de todas as áreas, fazer uma sinergia. Mas é preciso fazer uma consulta pública. Sim, uma consulta pública. Parte para a consulta pública, estuda-se os prós e os contras sobre a implementação desta ou outra língua. É por aí. Sim. Respondendo a questão dela, você quer falar? Questão da língua. Ok. Não, vai respondendo a questão, depois a questão da língua. A questão. Quer dizer, tem várias questões que eu queria. O debate está feito. Sim. Agora o painel mais importante. Tocou-me um bocado aqui a questão indumentária que o colega frisou sobre. Eu sinceramente, não que tenha doído no coração, não, mas como historiador e conhecedor de história, penso que o humano sabe, quando se fala em identidade cultural, existem dois traços: os traços materiais e os traços imateriais. Logicamente, os traços imateriais sobrepõem-se aos traços materiais. Não é necessário que alguém traje de forma africana para dizer que é africano. Porque nós podemos pegar um ocidental, trajar ele completamente africano, mas o seu ser, no seu âmago, ele continua a ser ocidental. Então, nós não colocamos essas vestes como, sei lá, talvez pode ter percebido mal, mas é muito bom quando há aquele casamento entre o traje, ou entre o traço material e o traço imaterial. A língua é incontestavelmente o principal, nesse caso, para a identidade de um povo. Mas os outros traços também acompanham. Há uma sinergia. Agora, tocou-se muito sobre atraso de África, que e tal. Devemos fazer uma análise, fazer uma pequena incursão histórica. O panafricanismo responde ao colonialismo. Porém, como Kwame Touré disse, o panafricanismo não veio por causa do colonialismo, pese embora tenha respondido. O processo de unificação dos povos, nesse caso, é um processo natural. Todos nós partimos de ordens, clãs, tribos, nações e aí emergimos até impérios. Então, nós devemos entender que o colonialismo é a interrupção da marcha histórica dos povos africanos. Nós estávamos a marchar tal igual aos outros povos. Agora, o porquê que a África, em contraposição aos outros continentes, demonstra uma certa fragilidade ou uma fragilidade notável? Nós devemos ter o cuidado ao fazer estas comparações. África, Ásia e América, todas elas colonizadas, não tiveram um colonialismo nos mesmos termos. Na África, a colonização foi mais brutal. Houve uma intenção deliberada de desumanizar, retirar a humanidade completa do ser. A Ásia, sim, coisificar, obrigado. A Ásia, se você reparar, tem uma particularidade. Os povos asiáticos são povos belicistas, um tanto quanto semelhante aos europeus. Se você estudar a história das guerras, vai-se aperceber, e a história não mente, que o continente que mais atravessou guerras é a Europa. A seguir vem a Ásia. Isso começa a demonstrar que esses são povos quase do mesmo timbre em nível de conflitos, diferente dos nossos ancestrais que eles receberam na paz. Não, o Sheikh Anta Diop fala disso tem um texto que ele fala sobre os povos do gelo e os povos do frio.
porque os povos do frio advêm de uma condição de escassez. Há inverno, não há animal para matar, eu tenho que te matar, porque se você matar aquele alce, eu vou ficar com fome. Desenvolver uma mentalidade predadora, não sei se estou a chegar lá. Ao passo que os nossos ancestrais nasceram num continente rico, fértil. Eu não vou espetar a faca no maluco para tirar manga na mangueira, tem muita mangueira. Então vamos começar a perceber que na Ásia eles não conseguiram atingir de forma letal, porque encontraram um povo também letal, vamos assim dizer. Agora, na América, há um ponto que deve se reter. Os países da América estão mais avançados que os países da África. Há um ponto muito simples. A maioria dos habitantes, ou a maior parte da população que está lá na América, são os ditos brancos, ou descendentes de brancos. Veja só, o Haiti, por ser um país localizado nas Américas, mas um país com povo de tez escura, assim como a minha, e devido àquela grande revolução, a primeira que deu um grande golpe na civilização ocidental, comandada pelo Toussaint Louverture, em 1791, até hoje é uma nação muito pobre, quando deveria ser a primeira nação habitada por pretos a chegar no nível do desenvolvimento. Mas pela particularidade de ser habitado por descendentes africanos, lockdown. Então você começa a ver que não é assim, não vou aqui querer inocentar-nos. A questão é sistêmica e endêmica. Nós temos a nossa quota parte de culpa, porém é mais sistêmica, porque o sistema tem a roda dianteira, define o curso da coisa, se é a esquerda é a esquerda, se é a direita é a direita. Quando o Mano falava do fator da dependência econômica, eu volto a falar que a maior crise do africano não é de ordem econômica, é de ordem antropológica. Porque um povo que tem problemas, crise identitária aguda como a nossa, não tem como evoluir, nem que receba milhões e milhões de dólares. Nós já vimos isso ao longo da história, sobre os empréstimos, os financiamentos. Por que os Estados ocidentais dão montes e montes de dinheiro aos Estados africanos? Sabem que esse dinheiro vai retornar lá, porque os africanos não alcançaram aquilo que se chama de descolonização mental. Houve uma descolonização política, e também não foi uma descolonização política de forma acirrada, foi uma descolonização de forma leviana. Então, isso vai casar com aquilo que você acha que você tocou, de independências, não gostaria de usar o termo outorgadas, porque os nossos ancestrais lutaram, houve sangue vertido, mas vamos entender assim, mas o porquê que eles fizeram isso? Porque notaram, é aquilo que o Molefa Santé fala sobre a tese da afrocentricidade, que o panafricanismo, como objetivo da unificação e elevação do continente africano, falhou ou falha porque falta aquilo que se chama de afrocentricidade, que é centralizar-se na cultura africana. Colocar o africano no centro. Sim, colocar a África no centro. Se você reparar, o árabe tem a Arábia no centro. O chinês tem a Ásia no centro, tem a China no centro. O americano tem a América no centro. O eurodescendente, ele tem o Ocidente no centro, vamos assim dizer. O europeu, mas o africano não. A sua religião, quase todos os outros termos que definem um povo, o africano está totalmente destituído. E os ocidentais sabem, agora os orientais, porque temos agora um novo problema, que é o sinocolonialismo. A China está a injetar milhões e milhões de dólares nas nossas nações e não sabemos como é que vamos pagar, porque as nossas lideranças são lideranças marionetizadas. O Ocidente sabe que tendo um líder africano marionete, poderão nos colonizar ou recolonizar. É por isso que você vê que os grandes líderes como Thomas Sankara, vamos pegar Thomas Sankara, foi assassinado porque pregaram uma África que pudesse se erguer face ao mundo. Não gostei um bocado quando o Mano dizia que foi um irmão igual que ele matou. Sim, é verdade, foi um negro igual que ele matou, mas aí voltamos na questão da consciência. Os brancos deram conta, aquilo que o Francis Fanon dizia, que o colonizado reproduz a colonização. Ou poderia aqui chamar aquele pedagogo, o Freire, que ele dizia que quando a educação não é libertadora, o oprimido reproduz a opressão.
esses negros da Casa Grande, como falava Malcolm X, que matam os outros líderes africanos, ou irmãos africanos que tentam fazer algo pelo continente, são aquelas pessoas que estão presas no eurocentrismo. É como o Francis Fanon disse na outra obra, peles negras, máscaras brancas. É um negro, mas dentro dele tem um branco. Ele só quer que se adore deuses brancos, ele só quer que se coma gastronomia branca, ele só quer dizer, a mulher preferida dele é uma branca. Tira dinheiro daqui, vai gastar lá na Europa. Tá vendo? Você nota que o europeu mesmo até desviou o dinheiro no país dele. Ele não manda para a África, mas o africano desvia de África, compra um estudante a gastar 30 mil para papular a sua pele, porque se você começa a ver que o problema dele não é dinheiro, ele tem dinheiro, mas gastou 30 mil porque tem problemas graves de ordem antropológica. E esses problemas nós devemos começar a discutir, porque se você observar desde 1975 que o Estado não definiu uma política de identidade nacional, até agora o africano, o angolano, nesse caso, não está definido. Isso vai fazer o quê? Vai aquilatar esses vícios do colonialismo e vamos começar a ter negros disfuncionais. E um país habitado por cidadãos disfuncionais jamais vai marchar. É por isso que é necessário mesmo que a gente prime pelo pan-africanismo. Não temos outra opção. Todo africano que me vem com teorias de independências e vamos dizer, imparcialidade de ideologias, é um potencial negro europeu. Um negro que se sente europeu. Não sei se tem aqui algum, eu já estou com medo. Nos escravizar. Entendeu? Porque nós começamos a vangloriar os europeus. Entendeu? Nós mesmos que começamos a vangloriar. Disse que a questão da língua, o caso específico de Angola, é aquilo que ele disse, tem que haver difusão de línguas. Quer dizer, pega-se em uma língua, tem que sentar pessoas conhecedoras da área, pessoas que estudam essa matéria de línguas, que entendem as línguas, tem que sentar e difundir as línguas. Achar uma única língua, pegar um bocado daqui, um bocado daí, difundir, fazer uma língua. Como aconteceu com o caso de o Swahili, sim. A difusão da língua, para originar uma única língua oficial angolana. O africano que luta por uma causa comum do homem negro, ok? É um ponto de interrogação, porque esse indivíduo, a qualquer momento, é coagido e se desvincula daquilo que é a realidade. Então, buscamos aqui, por exemplo, o ator dos 7 sapatos sujos, Minhacó. Então, uma das suas linhas, ele diz que a África é tão pobre hoje como é. Não é porque o europeu que faz com que a África seja pobre. O humano faz aqui uma intervenção que realmente eu gosto. Porque a África é injetada tantos e tantos milhões, mas continuamos sem fábricas, continuamos sem indústrias que poderiam manusear aquilo que é a nossa matéria-prima. Esse dinheiro vai para onde? Eu acho que ele disse sobre isso. Sim, mas aqui a questão é, esse dinheiro vai para onde? Vai nesta pessoa que não tem amor ao seu próximo. Por quê? Um exemplo, não estamos aqui a fazer política, mas é uma realidade. Temos aqui o nosso irmão, Cabina. O nosso irmão Cabina, foi por muito tempo ministro dos transportes. Quanto tempo? Mesmo até que fosse o seu salário, aquilo que ele ganhava como funcionário, investiu para onde? E quantos angolanos nós temos que têm empreendimentos bem enormes lá na diáspora? Mano, eu acho que se alguns falham, não quer dizer que todos falham. Se eu conheço a consciência de que não está aqui desse A maioria dos africanos fazem isso. Mas que saqueiam os povos africanos e investem lá na América. Isso entende-se. Isso vai gerar mesmo em torno daquilo que eu disse. Não é um problema de ordem antropológica. Você, como não estava aí a falar da falta de amor próprio, isso me volta no mal com eles, quando eu perguntava o que te ensinou a se odiar? Sim, eu vou dizer, a questão vai ser endêmica e sistêmica. Não vamos aprender 100% a pôr o Ocidente ou o Oriente
Mas vamos nos perguntar quem nos ensinou a nos odiar? Quem que nos incutiu a ideia de que existe um Deus e ele é branco e um diabo e ele é negro? Há uma máquina toda que foi montada numa das suas nuances que nós chamamos de ditadura da beleza. Tal como John Eric Clark dizia que os europeus não só colonizaram o mundo, mas colonizaram informação sobre o mundo. Quando eu defino o que é o belo, defino o que é o angelical, o outro que não tem o poder de definir vai ser visto como o contrário. Os europeus definiram quem é belo, quem está salvo. Isso, o africano, ao absorver a cultura europeia, porque todos os povos, tal como ele disse, têm a sua cosmovisão, a forma de encarar o mundo. Todos os povos têm um código civilizatório, formas de atuar. Quando você não está a operar dentro dos seus próprios códigos, você começa a agir como uma célula cancerígena. Isso vai nos levar àquela máxima do Napoleão Bonaparte de vir para melhor reinar. Os ocidentais sabiam que não poderiam dominar povos com a sua identidade intacta. Sim, a identidade existe, vamos dizer de maneira superficial. Porque quando os nossos estados começarem a criar projetos, porque a identidade africana agora deve ser um projeto do Estado. O Estado deve definir, deve criar condições para que a identidade africana ganhe força, começando pela língua, obviamente. Então, quando você tem um cidadão disfuncional e acredita, é Mukongo, mas diz que é judeu. Veja, não tem nenhum judeu que diz que é Mukongo. É Mukongo, diz que é judeu, não pode falar em Binda, porque Binda é uma língua, segundo ele, feia, porque alguém definiu que as línguas bonitas são aquelas e as nossas são feias. Até usaram um termo pejorativo, dialeto. Dialeto porque deriva de uma língua, sei lá quantas mais. Português também seria um dialeto em comparação com o latim. Mas não, português é língua, ainda, ou sei lá o que, é dialeto. Então, esse sistema definiu. O que nós devemos fazer, até você disse muito bem, é desconstrução. Devemos desconstruir o sistema parte por parte. O africano só vai se amar quando ele operar dentro dos seus próprios códigos civilizatórios. Enquanto tiver Allah aí, enquanto Jesus Cristo, enquanto a pessoa acreditar que só casando uma branca os seus filhos poderão vencer na vida, fica difícil. Então, essa é uma das nossas tarefas. Ou seja, esses são os problemas que os nossos líderes do panafricanismo da antiguidade, da era antiga, não alcançaram. Por isso é que o Ocidente ainda continua a utilizar a manivela. Veja, você disse que os europeus não nos empobrecem, citou Miyakoto. Eu, sim, considero Miyakoto um grande escritor, mas até certo ponto sinto que ele é pró-Ocidente de forma leviana, porque nós temos um caso na África muito grave, que é chamado de imposto colonial. A França, com conluio os Estados Unidos e a Europa toda, até hoje, mantém refém 14 nações africanas, onde estão os ditos seres racionais, feitos por Deus, que atingiram o último estágio da evolução, diante de uma situação como essa. E se você analisar, na verdade, não vão ser só 14 países que acabam sofrendo com essa medida absurda. Na verdade, vai ser a África toda, porque nós funcionamos como uma teia. Quando você mexe uma parte, toda a teia mexe. 14 países até os pagam imposto. Você não paga golpe de Estado. Todos os países da África para são os mais afetados por golpes de Estado. Se você tem um golpe de Estado, vai acontecer em Angola também fica mexido. Angola, vamos pegar os outros países. Sim. Isso, então, é por isso que nós, africanos, devemos portar esse espírito que o Colombo implantou em nós, de vir para melhor reinar. É um tanto quanto aquilo que foi feito aqui em Cabinda. Eu vou recuar um pouco no processo. 1950, a sua essência, tinha os assimilados, que eram os brancos africanos, mas que não aceitavam sua condição como africanos, que se comportavam como europeus e que viviam como europeus, que tinham os europeus na parte central. Então, nós praticamente o que estamos a viver hoje é o processo daquilo que chamamos de assimilados.
temos governos assimilados, quer dizer, governos que não conseguem ser africanos. Nós crescemos com os nossos pais, quantas vezes nós já ouvimos, quando crescemos, quando a nossa mãe ligava a TV, uma TV nova, o que ela falava? Pá, o mundo é mundo. Quer dizer, nós temos aquele conceito de que o negro não era capaz de fabricar nada, não era capaz de fazer nada. Então, existe um sistema que inferiorizou o negro, que põe limites, que fala que o negro não pode, ele não pode fazer isso. O negro, por exemplo, tem países africanos que tentaram fabricar bombas atômicas, que foram proibidas de fazer isso. Temos o caso do Cabo Verde. Cabo Verde, nesse momento, tem polícias franceses lá, nas fronteiras de Cabo Verde, existem polícias francesas no marítimo, as polícias francesas marítimas. Quer dizer que ainda há um controle sobre a África. A África está aí, mas existem pessoas de lá a controlar. Eles não podem fazer isso, não podem mexer isso. Sempre que tenta mexer, alguém tenta mexer, vamos ver que é golpe do Estado. Falaram com que nos deram a falsa informação de que Gaddafi foi morto porque era um terrorista. Quantas pessoas acreditaram nisso? Gaddafi foi um terrorista. Mas se você investigar bem a história que matou Gaddafi, não foi isso. Entendeu? Nós idolatramos muito o Barack Obama, o primeiro presidente negro, que foi lá nos Estados Unidos. Mas o Barack Obama esteve diretamente envolvido na morte de Gaddafi. É preciso estudar isso a fundo. Já terminamos essa parte, que era uma parte que nós iríamos trazer. E como é que nós podemos projetar a África amanhã, hoje e amanhã? Então, começando sobre a questão da justiça social, o pai social e a dignidade da pessoa africana, ou seja, do africano. Gostava de chamar ao nosso eleitor se tem algumas considerações a tecer. E nessa parte gostava também de penetrar diretamente aos povos oprimidos. Ainda em África existem territórios que têm povos oprimidos. E como é que nós podemos fazer, ou seja, como é que nós podemos ajudá-los a sair desse marasmo? Da questão de direito de igualdade entre os povos, aqui me vem uma questão que nos leva bastante a refletir. Já a partir do ano 1990, as Nações Unidas cria o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas, né? A partir do ano 1990. Já a partir dali, me leva a entender que a própria comunidade mundial começa a se preocupar na questão do desenvolvimento humano, porque para que haja desenvolvimento, para que haja progresso, há que se formar o homem. O homem é a pedra basilar do desenvolvimento das sociedades. E as Nações Unidas começam nessa vertente. Quer dizer, formar o homem, e este mesmo homem que deveria ser dotado de direitos, né? E que deveria começar de uma livre iniciativa pessoal. Mas hoje nós vemos de que existem formas de que impedem alguns povos a não avançarem. Aqui já estaríamos novamente a retrocedermos na questão que nós estávamos aqui a forjar, né? A questão da dependência. Então nós temos tantos quadros hoje formados, quer ao nível de Angola e mesmo até ao nível interno, cá em Cabinda, mas que na luta da aquisição desse mesmo direito de dependência, não lutam, não falam sobre ela. Então eu penso que há uma necessidade de houverem grupos, de houverem professores, mestres, que falam sobre a questão da liberdade e da livre iniciativa, do desenvolvimento das sociedades, dos povos. E para nós começarmos a falarmos desse desenvolvimento dos povos, há que primarmos na formação do homem, do quadro, e tudo parte nas academias. Então, achas que, com relação ao direito de escolaridade,
a África ainda não conheceu literacia como tal, porque a África carece de índice de desenvolvimento humano no ensino. Mas indo naquilo que é Making Peace for Africa. Making Peace for Africa falando, ou seja, fazer paz em África, promover a paz em África. Até quando é que a África vai ter uma paz efetiva? Porque vemos aquilo que os manos do Ubuntu estão aqui a defender, Ubuntu defendem, é que existe a nível de África territórios ainda oprimidos, territórios que ainda não conheceram liberdade, territórios que ainda a justiça social não se faz sentir. De que maneira os Estados africanos podiam ajudar esses territórios que ainda não conhecem essas liberdades? Bem, a moldar, ou seja, a restituir essas liberdades a esses povos que foram relegados às suas liberdades. E também, voltando nisso, queria saber do preleitor, falava-se do distanciamento, desse deslocamento que vai se fazendo com o Ocidente. Se hoje em dia as relações internacionais, a cooperação entre Estados é fundamental. E se a cooperação entre Estados é fundamental, pensar a África, será que vamos pensar a África de forma isolada, sem estabelecermos parcerias internacionais, convênios, cooperação internacional, a nível da conjuntura internacional com outros povos? Eu inicialmente dizia que nós os africanos, a África, no seu todo, não deve caminhar só por si só. A África não deve caminhar por si só. Então tem que chamar a Europa. Sim. Há uma necessidade de criar pequenas parcerias. Por que eu digo isso? Por que eu digo isso? Independentemente de nós sermos um povo diferente do Ocidente, porque a cultura nos leva a isso, troca de experiências, de interligações entre os povos. Okay. Se não tem, esse povo não conhece o que é isso, mandioca, por exemplo, e como é um bem ao homem, é claro que nós podemos fazer essa parceria, essa troca. Nós podemos usufruir aquilo que é extraído da Europa e, como assim, também eles podem pegar aquilo que é nosso. Mas naquilo que diz respeito à questão das liberdades dos povos africanos, aqueles que sofrem a opressão, deve ser uma iniciativa própria dos líderes africanos. Nós temos alguns estados a nível de África que ainda continuam sobre domínio de outros povos africanos. Claro. E temos esse caso concreto. Claro. É porque nós ainda em África não existem organizações, deveriam existir várias organizações, ok, que poderiam lutar sobre a questão da opressão dos povos de África. Mas a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos já traz esse princípio. Sim. A própria Carta das Nações Unidas, datada a 10 de dezembro de 1948, que é a Carta Universal dos Direitos Humanos, já traz isso. A Carta de Nairobi, né, e a Carta da União Africana dos Povos também já traz isso. A justiça, a paz social, a promoção da paz social. Então, mas nós vemos que ainda alguns povos estão oprimidos. Os povos africanos a manhetar, né, que vão fazendo bloqueio aos outros povos para ver se os outros povos também não desenvolvem. Agora, queria saber do seu palestrante, como é que a África pode criar essa sinergia, de modo a ajudar esses povos que estão oprimidos a sair dessa e de modo que todos os povos tenham uma paz social, justiça e fraternidade? Bem, existem vários pressupostos. Um deles é a questão econômica. Okay? Há povos cá em África, pelo fato de ter recursos naturais e que asseguram o desenvolvimento daquele território, né, acabam sendo fustigados pela a maioria populacional que habitam nesse território. Ou seja, os direitos das minorias não são respeitados. Não são respeitados. Mas nós também que o Ocidente entra aí, porque se nós encontrarmos um território onde tem tantos recursos, e esses recursos tem um Estado africano que está aí a colonizar um outro Estado africano, não achas que estão por detrás disso são os ocidentais, porque tem esse Estado que assegura os intentos do Ocidente? Sim, os interesses, sim, é para dizer que na questão de África, dos povos africanos, ali nós primeiro tem de haver aqui um diálogo entre os africanos, um diálogo. Falarmos de que a África, Angola é tão igual como Mali, é tão igual como Ghana, é tão igual como Senegal e qualquer outra nação africana.
E o facto de estes países serem territórios africanos, então eles devem gozar dos mesmos direitos e mesmos deveres. Okay. Mas é bem verdade que existem dentro do sistema político de África, né, a questão da inferioridade política. Quer dizer, falar no sentido de que África, os povos que sofrem essa opressão por intermédio dos próprios africanos, okay, são povos que, de uma ou de outra forma, não evoluíram. Não evoluíram. Então, ali há necessidade entre nós, os africanos, vermos esses povos como povos que são nossos irmãos e procuramos ajudá-los, não interferir. Nós vemos muita solidariedade entre africanos. Sim. Grandes povos que têm que haver essa cooperação. A solidariedade africana não existe. Essa boa vontade dos africanos consertarem para ajudar esses povos a viver nunca existe mesmo. Nunca houve isso. Sim, não existe. Não existe porque é aquela coisa, o Ocidente tem sempre uma picadeira. Tem sempre algo que introduz para desequilibrar e não permitir que haja união entre esses povos. A partir dali, eu estaria a dizer que deveria existir, okay, organizações, não olhando as Nações Unidas como o mentor da promoção de paz da justiça em África. Nós, os africanos, devemos lutar para podermos criarmos e estabelecermos a paz dentro do continente africano. Quer dizer, nós é que temos que criar. Temos uma organização africana que está. Por que essa questão da estagnação da União Africana? A União Africana, eu diria que a União Africana é uma organização fictícia. É uma organização. Como torná-la mais proativa, uma União Africana mais proativa, né? Como tornar uma União Africana mais proativa aos problemas de África, dos africanos? Eu penso que a União Africana deve deixar de ser também dependente da comunidade internacional. Por quê? A comunidade internacional influencia muito na tomada das decisões dentro dos assuntos de África. Então, isso quer dizer que temos aqui alguém especialista em relações internacionais. Sou especialista em relações internacionais, nós estamos. Foram várias nações. E nesse contexto, vamos encontrar políticas diferentes dentro do continente africano. Porque o colonizador francês vai colonizar aquele território, por exemplo, África do Sul, né? Foi colonizado pelo... A África do Sul teve três colônias. Foram os holandeses, os alemãos e os ingleses. Certo. Mas é bem verdade que os ingleses depois acabaram por se assentar. Então, é para dizer, por exemplo, os franceses colonizaram a África do Sul e Angola. Angola foi colonizada pelos portugueses. Vamos ver que ali há realidades diferentes. A política de colonização é diferente. Por mais que até dentro da Europa haja aquela harmonia entre os Estados europeus lá, mas naquilo que diz respeito aos assuntos de África, aqui há convergência. Então, eu penso que estaremos à vontade de não dizer que eu penso que os africanos deveriam primeiramente se rever entre os líderes africanos e criar um padrão a seguir para lutarem, a fim de lutar o resgate dos direitos dos povos africanos. Lutar para os resgates dos direitos africanos e não só também. E não só. Procurar ali estabelecer princípios que estariam a diferenciar-se dos princípios europeus da diáspora. Bem, já vimos sobre a necessidade da educação, porque se formos a ver, esse é um dos grandes encalços onde a África se esbate. Um continente com um nível de educação fragilizado como o nosso fica sem forças para rivalizar na arena internacional, porque nós temos os recursos, eles têm know-how.
Quem tem um recurso sem um know-how acaba perdendo por conta daquele que tem um know-how. Ele vem aqui salar $50.000. O autor tem que salar $2.000. Uma disparidade enorme. Então é necessário que os Estados implementem políticas que possam afropotencializar as suas nações. Essa afropotencialização vai fazer com que nós possamos dialogar com o mundo de tu para tu. Não sermos os eternos submissos, os eternos oprimidos ou mendigos da arena internacional. Tudo por nada, apoio, financiamento. E esses financiamentos... Já não estamos agora na França, né? Sim. Mas nós sabemos que em termos, vamos dizer, em termos panafricanistas e econômicos, toda ajuda que vem da Europa, ou vamos dizer, do Ocidente e do Oriente, é uma ajuda disfarçada, vem sempre com intenções lá atrás. Acabam nos tornando eternos devedores e eternos dependentes. Nós precisamos criar políticas efetivas para contornarmos essas armadilhas, porque é o futuro da nossa economia que está em causa. Então, vou dar um subsídio ao tema que se levantou agora. Dizer que o Mano falou de parcerias internacionais. Eu entendo de parceria quando eu te dou, você recebe, você também me dá e recebe. Sem que haja cobranças. Você me deu, eu te... Há uma troca, parcerias. Agora, nós, africanos, África em geral, precisa primeiro que se organizar. Precisamos nos organizar. Por quê? Para nós pedirmos parcerias, ou achamos necessidade de pedir parcerias, temos que estar organizados. Temos que definir os nossos objetivos, aquilo que nós queremos. Temos que primeiro nos fechar para o mundo. Entender? Nos fechar para o mundo. Esse fechar para o mundo significa que nos organizarmos, definirmos metas, alcançar. Depois é que podemos abrir para o mundo. Porque essas parcerias, quando o que vem da Europa é aprovado imediatamente, e o que sai da África tem que ser testado 1, 2, 3 vezes, para ganhar respeito deles, até mesmo o nosso respeito como africanos. Entendeu? Então, precisamos nos questionar qual tipo de parceria é essa. Nós só que recebemos e não damos nada. Nós só que consumimos e não damos nada. É difícil você ir na Europa, por exemplo, e encontrar uma duca. Vai na Europa e encontrar um paca. É difícil. Então, como é que nós aderimos totalmente o que é deles e eles não conseguem aderir o que nós? É a questão que eu falo da globalização. Essa é uma falsa globalização. Existem globalizados e globalizadores. Quer dizer que nós só consumimos deles e eles não consomem nós. Ou se consomem, é parcialmente uma coisinha só. Entendeu? Então, nós precisamos nos unirmos africanos. Aliás, os líderes pan-africanistas que temos o Gaddafi, como dão sempre nessa questão. E vem depois o doutor Molev, que é da Sandra, que falou da questão da afrocentricidade. Então, nós precisamos nos unirmos, termos uma África mudada na consciência, uma África bem disposta a desenvolver-se, depois é que nós podemos aceitar parceria dos outros estados. O colega também falou da questão das escolas. O meu colega aqui fez menção muito bem, porque nós temos universidades em África, não universidades africanas. Nós temos universidades em África, mas não universidades africanas. Nós precisamos ter universidades africanas. Quando meu colega falou do princípio do nosso debate, quando falou da questão de estudar Kant, Sócrates, não sei o que, Hipócrates, tudo isso, nós precisamos fazer uma crítica sobre esses estudos. Nós não temos autores. Ocultam os nossos autores africanos por quê? A África não faz ciência. A África não desenvolveu na parte da medicina. A África não faz matemática, ou não desenvolveu matemática. Temos que nos questionar. Por exemplo, na medicina faz-se julgamento de Hipócrates. Quem foi o Hipócrates diante do Imhotep? Imhotep foi um negro africano, o primeiro multigênio na história da humanidade.
desenvolveu medicina. Aliás, a fonte do estudo de Hipócrates foi o Imhotep, negro africano. Mas é ocultado. Entendeu? É ocultado. Então, nós precisamos questionar, nós precisamos ter uma universidade africana. Nós precisamos nos aceitar como africanos. Não podemos estar. Quando falava da questão de ler o que está, eu não disse que vamos deitar o que eles escreveram, não. Mas nós temos que ler com um olhar crítico. É isso que o doutor Paca Massanga falou. Ler o silêncio. Entendeu? Temos que criticar. Não temos que pegar e guardar. Por exemplo, nós nas escolas nos ensinam termos pejorativos sobre o nosso povo. E hoje esses termos são caminhados durante muito tempo. Então, é um sistema montar um sistema para coisificar os africanos. Quer dizer que os africanos são coisas, não valem, não têm valor, não têm importância. Os nossos feitos na humanidade a partir do Egito Antigo, até agora não são vistos. O Aristóteles, que foi um gatuno, foi roubar conhecimento no coisa, é mais valorizado aqui do que as pessoas que inventaram o que ele foi lá roubar no Egito. Está entendendo? Tá bem, agora vamos a uma questão. Eu me referia sobre a questão da justiça. Bloquearmos também, nos isolamos ao mundo, sem essa cooperação, sem essa solidariedade internacional. Será que a África pode avançar, uma vez que a África não tem tecnologia, não tem know-how, não há aquela transferência de conhecimento entre povos? Porque nós somos altamente dependentes do Ocidente, por exemplo. Nós temos a matéria-prima, temos tudo para ser rico. Aliás, é o continente mais rico do mundo, se não estou errado. É a África. Mas, por não termos a dinâmica, né, de fazer as coisas, de produzir nossas próprias coisas, ou se nós fazemos, nós propriamente não demos credibilidade, nós africanos. Quem fez isso? Ou o RDC que fez isso? Ainda tem isso aqui não tem nada de uma importância, isso não vale para nada. Então, vou mais na mesma técnica da solidariedade, valorizar aquilo que é nosso. Nós próprios mesmo primeiro, devemos começar primeiro por nós. Então, se nós nos fechamos, hoje em dia também é lógico que aliás, não existe nenhum Estado que vive só sozinho. Poderíamos também olhar muito a nossa relação externa com nossos próprios irmãos. Porque o que acontece? Tem um exemplo para seguir. Uma coisa que eu noto muito nos vídeos africanos, desculpa, fugindo um pouco, é que, não, além da solidariedade, não gostamos de imitar muito do que de bom que o continente africano faz. Entre aspas, por exemplo, está acontecendo no Ruanda. O Ruanda é um exemplo, pese embora que muitos dizem que o Paulo Kagame é um ditador. Diga? Sim. Muitos dizem isso. Ele estudou no Ocidente. O que é que ele levou do Ocidente? Levou uma boa aprendizagem, trouxe para o seu país e está a aplicar. Muitos dos nossos líderes também tiveram esse privilégio, também estudaram fora. Pode dizer que é uma ditadura clássica. Sim. Pois, mas não deixa de ser ditadura, né? Porque é ditadura mesmo. Mas, o que acontece? Os nossos líderes africanos não imitam. Quer dizer, devem se solidarizarem com ele. Não, o que ele está a fazer bom, vamos também imitar para levar para o nosso país. Não fazem isso. Então, o que é que eles querem? Querem tirar do Macron. Por exemplo, o que aconteceu? Todos eles foram se reunir no Macron. Macron miúdo para eles. Bem, miúdo na idade. Mas tem sabedoria. Então, para que vão lá na França, lá não sei onde, se aqui nós podemos também se solidarizar com nossos colegas? Olha o que está acontecendo em Moçambique. O que está acontecendo em Moçambique tem riqueza. Descobriu que o Moçambique tem uma das maiores riquezas, uma das maiores reservas de gás natural do mundo. Moçambique. O Ocidente já dividiu ali, já criou o quê? Já criou uma rebelião ali. E nós africanos não temos solidariedade. Estamos a ver o caso de Moçambique como um caso isolado. Quer dizer, eles Moçambique, eles estão a viver isso. Não, aquilo quando vai se alastar toda a África Austral, porque o objetivo daquilo é desestabilizar toda a África Austral. Aqui não é só Moçambique, não. Aquilo vai subindo, vai dar o que vai dar. Então, eu não digo da solidariedade. Doutor Gil, quando eu digo da solidariedade é que é nós solidarizamos com nossos mesmos. Tudo bem que existe interesse, não existe amizade, mas a solidariedade também, como somos todos nós negros africanos, como pessoas que estamos aqui unidos, como fizeram os outros do bairro, o homem que criou, um dos mentores do pan-africanismo, lá nas Américas, quando ele criou essa corrente. Vocês foram ver, todos que estavam mesmo em África também se uniram, com a Nkrumah, não sei quem fez, se uniram com ele. Então eu digo muito que a África não vai deixar de se fechar com o mundo, porque a África é totalmente dependente
tem matéria, mas não sabe produzir. Ou se produz, eles vão, nós mesmos desconfiamos. Isso não é criativo, isso não pode. E agora outra coisa que eu estava a dizer, há uma questão, há uma complicação. Muitos dizem que, eu estava a dizer que acerca dos direitos humanos, né? A África, se nós respeitamos isso, uma coisa por ali. Há uma questão, acerca dos direitos humanos, quando foi criado, em 10 de dezembro de 1948, ali em França, o que aconteceu? Até hoje muitos questionam, por quê? Foi criado por uma elite. Foram os países daquele tempo, já os chamados países civilizados, que se reuniram e acharam entre eles que, de acordo com a realidade deles, porque também eu até diria que teria que se rever esse documento, porque não vai muito de acordo com a realidade de certos povos. Eu diria isso, tem que se rever. Então, nós também temos nossos estatutos aqui da União Africana, que fala para direitos humanos, mas é copasta também, é copasta do Ocidente, estás a ver? Então, é mais ou menos isso que eu quero dizer, que nós devemos ser solidários entre nós. Quanto a essa solidariedade, nós todos se unimos, como aconteceu com o caso do Marrocos. O Marrocos tem uma área ali no Saara Ocidental que reivindica que é sua parcela, o Marrocos. Reivindica. De agora também, Angola também tem essa questão. Bem, eu não estou. Sim, muitos povos têm essa particularidade, não é? Mas o que acontece? Os outros povos também, que já passaram nesse jungo colonial, não querem também se unir para solidarizar na causa do povo, dos outros povos. Então, é a solidariedade, tudo parte a partir da solidariedade. Não vamos fazer coisas se nós não estivermos unidos. Não vai se fazer nada se não houver união entre africanos. Podemos até esperar que o europeu venha fazer, mas não vai fazer, porque ele não se interessa conosco, mas com o nosso interesse, com a nossa riqueza. Então, isso mesmo, isso que eu queria dizer. Essa maior riqueza não vai se desenvolver, não tem como. Está muita gente formada. Por exemplo, como é que eu posso estar dizendo? Nós que, pelo menos que estudamos nas escolas públicas, quem paga os nossos professores é o Estado. Nos pagavam bolsa de estudo. Mas quando estão desempregados, mesmo o Estado gastando tanto dinheiro, para construir uma escola se gasta muito dinheiro, para pagar professor se gasta muito dinheiro, porque o professor não produz quase nada. Não produz em termos de riqueza, né? Mas vai produzir uma riqueza humana. Então, se gasta tanto, construir uma escola, pagar professor, pagar bolsa de estudo do aluno, depois do aluno estar formado, o aluno fica desempregado. Então, o nosso grande problema também está nos recursos humanos. Enquanto os nossos recursos humanos não serem reaproveitados, a África não vai se desenvolver. Essa é a minha opinião. Que disse que não, a África não é difícil de se fechar. Eu repudio esse pensamento. Repudio por quê? Porque nós também podemos. Isso que disse Barack Obama, quando estava na sua promoção presidencial. Nós podemos, e conseguiu o que queria. E só para reforçar mais, a África pode porque Deus não é injusto. Deus não é injusto porque de cada raça que Deus pôs no mundo, Deus pôs uma crença nesse povo. E esse povo teve que acreditar. Acontece que nós, os africanos, somos assim, aquele povo de atração com Deus. Nós nos comunicávamos com Deus, eu creio que até agora. Mas o que há na nossa África, a África representa a ganância. É a ganância que está a matar os africanos. Por se falar de questões de relações internacionais, nós falhamos. Nós falhamos. E acerca de União Africana, quem são essas pessoas? Quem são a União Africana? Mas quando se trata de União Africana, eu faço parte da União Africana, mas eu creio por Deus e Jeová. Eu me chamo de Mateus, mas que raio de União Africana é essa? Não é União Africana, União Africana de ganância. E depois outra coisa, nós temos tudo, sim, temos toda a riqueza do mundo e já fomos a maior ou a primeira potência mundial.
Mas isso caiu por causa de quê? Do fanatismo. Os homens brancos entraram na nossa África e tivemos que desobedecer Deus. E nosso poder caiu até hoje. Mas nós depois fugimos até Mbanza-Congo, construímos de novo a pirâmide. Esses mesmos homens nos seguiram, mas por poder de tração, houve pessoas que tiveram a revelação antes dessas pessoas malfeitores virem destruir a nossa África. Então, é questão de nós, esse núcleo, esse pequeno núcleo, porque isso é grande, onde tem 10 ou 5 mentes, são 1000 mentes. Isso vai expandir, isso vai longe. Porque não podemos nos fechar, eu nego isso. Grande exemplo está aí a China. A China houve um momento que se fechou. Cortou essa coisa de futebol mundial e construiu o país, ou está aí, como uma das potências mundiais. Por quê? Porque fechou-se. Pela espiritualidade. Muita gente, os acadêmicos pensam que os europeus chegaram à foz do Rio Zaire porque estavam a navegar. Não é? Espiritualmente isso é mentira. Se formos na espiritualidade africana, nós sabemos que alguma coisa, né, uma ligação espiritual, os indicou até aí. Por que eles não foram parar, por exemplo, na bacia do Gabão? Não foram direto para a bacia da cidade do Cabo? Por que vieram logo, ou não vieram diretamente para Cabinda, bacia de Cabinda, ou em Benguela? Foram logo no porto de Mpinda, onde estava centralizado o poder africano, né? Depois do Império do Mali, que era um dos maiores impérios da África. Era um pouco de quanto? Era o Songhai, o Império de Aksum, o Império do Reino do Congo, Songhai, Mali, Uganda e o Onamotapa, Zambia, Zimbábue. Ok. Por que não vieram parar no porto de Mpinda? Junto ao Reino do Congo. Mas eles começaram no norte. Começaram no norte, estou-me a referir aqui. Estou no norte dos passados. Ok, África subsaariana. Qual é a tua opinião? Qual é a tua conclusão acerca disso? A minha conclusão é que, para os acadêmicos, não podemos nos pensar só que não, eles levantaram aquela expedição deles migratória, foram viajando e coincidentemente vieram parar até o Porto do Pinho. Era uma ligação espiritual. Eu digo assim, já imaginamos a dimensão que tinha o Reino do Congo, a sua divisão administrativa, se o Reino do Congo continuasse, se não surgia a interrupção do Ocidente? Nós teremos uma grande potência. Não é? Desenvolvimento, crescimento espiritual, preservação da nossa cultura e identidade seria uma ameaça para o plano do Ocidente. Era bem sabido. Se nós vermos bem, em todos os pontos onde eles foram metendo resistência, alguma coisa foram destruindo aí. A histórica, desde os primórdios, houve sempre a troca de permuta entre os povos. Isso não começa desde a época em que os europeus entram em contato com os povos africanos. Já entre os povos africanos já havia essa relação de troca de permuta. Então, quando nós nos referimos à questão da parcialidade entre os Estados europeus com os povos africanos, será que é possível nós evoluirmos sem a tal parceria com o Ocidente? Claro que podemos também, como podemos também não. Mas eu penso que quando o Mano falava de que poderíamos também desenvolvermos sem nos isolarmos um pouquinho da Europa, eu acho que ele refletia na questão dos povos, quer dizer, a África se isolar do Oriente e criar parceria, relações entre os Estados africanos. Porque penso eu que é ali onde a África peca, é ali onde a África não consegue caminhar. Então, penso que, pegando na questão do caminho, falou-se aqui muito de solidariedade. Ubuntu, né? O movimento Ubuntu tem essa semelhança também, que eu existe porque o outro também existe. Então, há uma pequena solidariedade entre o ser humano. E se existe essa solidariedade entre o ser humano, então deve existir também solidariedade entre os Estados africanos, entre os países africanos, entre as províncias de África. Então, penso que o caso de Cabinda não deve ser encarado de forma isolada.
não deve ser encarada de forma isolada. Porque Cabinda não é o único território, não é o único povo que sofre essa opressão. Então, se existem outros povos que sofrem essa opressão, é claro que deve existir dentro de África, primeiramente, dentro de África, Estado que se vão ligar para lutar nessa causa justa da liberdade deste povo que sofre. E para isso é necessário que hajam estadistas, vamos dizer assim, governantes, ok, que lutam por essa causa. Então, a iniciativa deve partir dos governantes. E é